Graça e paz aos irmãos. Hoje estaremos aprendendo a lição 2 do nosso trimestre, segundo trimestre que estamos estudando na carta aos Efésios, com o tema Igreja Eleita. O nosso título da nossa lição hoje é da lição 2, dia 12 de abril de 2020, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. O textuário de nossa lição que diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Em Efésios 1:3. A verdade prática que Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 1, versículo 3 e versículo 4 e versículo 9 ao 14. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiros esperamos em Cristo, em quem também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Oremos, queridos. Deus, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, nessa manhã, que a tua graça seja manifesta a cada vida nessa manhã, Senhor, que está com o coração ansioso para aprender a tua palavra. Deus, usa nossos professores que irão ministrar as aulas nessa manhã, Senhor, que possa nos dar esclarecimento, que o Senhor possa, Senhor, usá-los com a sua misericórdia para que possamos, Deus, poder entender a tua palavra, conhecer os mistérios dos teus propósitos, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu peço por cada família, por cada vida, Senhor, que o Senhor dê ânimo à tua igreja, que o Senhor dê encorajamento, que através dessa lição possamos ser fortalecidos em perseverar a nossa fé em ti, Senhor. Essa manhã, agradecemos, meu Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, agradecemos pelas maravilhas que o Senhor tem nos ensinado da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Oh, que precioso sangue meu Senhor verteu, quando para resgatar-nos padeceu. Oh, que precioso sangue, sangue de Jesus, que por nós foi derramado.
meus amados, na gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que a graça de Deus possa estar com os amados, vos guardando, vos protegendo e vos abençoando. Hoje, 12 de abril de 2020, o chamado Domingo de Páscoa, relacionados aí às festividades e encerramento da quarentena católica, não é? Hoje, então, estamos numa data muito recheada, desde a última sexta-feira, chamada de Sexta-feira Santa, e ontem, sábado de Aleluia, como eu disse, muito recheada, não é? De uma série de práticas antibíblicas relacionadas ao tema Páscoa. Infelizmente, precisamos lembrar sempre ao povo de Deus de que essas datas não representam a fé evangélica. Todas elas estão descontextualizadas, desassociadas, desestruturadas de bases bíblicas verdadeiras, tá? E nós precisamos realmente, com cuidado, não é? Quando estamos envolvidos com familiares, procurar de alguma forma esclarecer as pessoas, não é, a razão da nossa fé. Bem, queridos, nós estamos hoje então na lição 2 do trimestre iniciado na semana passada com o tema A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Bem, como já dissemos anteriormente, estamos diante de uma doutrina fundamental chamada de eleição e predestinação. São os assuntos principais na carta de Paulo aos Efésios, que é a base do ensino bíblico desta lição. Bem, nós estamos caminhando numa revista de escola bíblica cujo autor tem tendências, não é, arminianas e às vezes até remonstrantes sobre o pensamento eleição, predestinação, que envolve conceitos de soteriologia. É bom sempre a gente lembrar aos irmãos que não é que Armínio despreza a eleição e a predestinação. Não. Eles, Armínio e Calvino, abordam o assunto de maneira diferente. Mas Armínio não condena a doutrina da eleição, apenas a trata de forma diferente. Esse é um grande ponto que precisa ser ressaltado, porque geralmente quando falamos com arminianos, geralmente pentecostais, pouco esclarecidos, eles já querem, pela simples palavra eleição e predestinação, condenar como se essas palavras fossem verdadeiros palavrões, verdadeiras blasfêmias, verdadeiras razões para heresia, não é? E não é por aí, tá bom? Armínio cria numa eleição corporativa, então para Armínio, não é? A igreja que é eleita, não é? E ela também, a igreja, de forma coletiva, que foi predestinada à salvação. E Calvino, então, diferente. Calvino, pensando que toda a ênfase de salvação é particular e pessoal, Calvino, então, crê na eleição pessoal e também na predestinação pessoal. Isso de regra geral. É óbvio que nós temos a questão também da eleição ser condicional ou incondicional, no caso Armínio crendo na condicional e Calvino crendo na incondicional. Também a questão da presciência
tá? E a onisciência de Deus, em que Armínio defende a presciência quando o assunto é salvação, eleição e predestinação, enquanto Calvino ele crê, né, num aspecto de onisciência para dizer de que Deus não só sabe de tudo, como o Senhor faz tudo, tá? O Senhor opera tudo. Aí envolve soberania de Deus e aí inclui os demais atributos relacionados à onipotência e também a questão envolvendo o poder de Deus, não é? O poder de Deus. Então, a ideia então geral envolvendo a questão da soberania de Deus. Bem, de maneira geral, esse tipo de dificuldade que você talvez tenha de entender certos comentários do escritor e certas abordagens que nós daremos na aula, não é? Porque, por exemplo, onisciência, onipresença, onipotência, soberania absoluta, para um calvinista, para um reformado, é algo presente em todas as coisas, não é? Enquanto Armínio e remonstrantes, em alguns momentos, vão acrescentar alguns tipos de colocação, como se houvesse, de alguma forma, uma certa abertura de Deus, não é? Sobre o ponto de vista de depender alguma coisa do homem a respeito da salvação. Então não é que nós não acreditemos em presciência, porque a presciência também está escrito. Mas para nós é o seguinte: por que Deus é presciente? Por que Ele sabe de todas as coisas previamente? Por quê? Ora, porque foi Ele que definiu todas as coisas, tá bem? Ele que estabeleceu todas as coisas. E me parece que a lição trabalha bem essa questão do planejamento de Deus sobre todas as coisas, não é? Antes de todas as coisas acontecerem ou existirem. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso ao longo de toda a lição. Eu estou procurando só esclarecer os irmãos num primeiro momento, porque não é fácil não confundir as coisas, tendo uma literatura em uma linha e nós, de alguma forma, tendo que aplicar também conceitos da nossa linha, que são paralelas, saem do mesmo lugar e levam ao mesmo lugar, porém, construções de forma diferente, tá? Construções de forma diferente. Bem, há algumas preocupações do escritor, e nessa introdução eu quero lembrar que o escritor ele tem uma preocupação muito grande, não é? Quanto ao seu comentário não ser acusado de universalista, por sua ênfase trabalhando, não é, as questões de que é desejo de Deus de salvar todos os pecadores, de que a salvação é para todos, que a redenção é para todo o universo, e ele tem esta preocupação de não ser confundido por universalista. Bem, ele está bem orientado, não é? Porque grande parte das colocações do que nós temos visto recentemente em pregadores que se dizem arminianos, não é? É cair exatamente no perigo de alguns desvios por eu querer defender tanto essa eleição condicional baseado no livre-arbítrio humano. E aí, então,
surgiram doutrinas perigosas com base em tudo isso, que é a questão do teísmo aberto, tá? Onde a presciência, por vezes, é colocada de como Deus, ele precisa esperar certas coisas acontecerem para ele intervir, tá? Então seria a participação de Deus num processo aberto, ainda que não está definido, que não está predestinado, que não está pronto. Então, essa ideia, onde surgiu aí pregadores, inclusive como René Rivitz, da Igreja Batista de Água Branca, que foi acusado, inclusive, pelo seu concílio, pela sua convenção específica, de estar defendendo uma heresia, não é? E, em segundo lugar, o próprio René Rivitz também, que já foi chamado a atenção, não é, pelo seu concílio, não é, pela sua convenção, por dizer que a salvação é para todos, e uma colocação, inclusive, de Rivitz ao dizer que até o capeta, se ele se arrependesse no final, ele seria salvo, não é? Colocando a condição da condição, não é? Inclusive para o próprio Satanás. Então, você vai ver lá no tópico 2, item 2, aí na página 13 da lição, quando fala a plenitude dos tempos, o escritor preocupado, não é? De que certas colocações dele soem como universalistas. E é o perigo desta defesa tão assim majoritária que é feita do livre-arbítrio e da eleição condicional, ou da salvação condicional, não é? Bem, outra coisa que parece que o escritor também está muito bem advertido tem a ver então com o Espírito Santo e com o selo e o penhor, expressões utilizadas na Bíblia como o Senhor e como selo e como penhor, relacionado à ideia de garantia e à ideia de depósito, não é? E que nós até temos falado com certa frequência na igreja, tá? E que, infelizmente, muitos dos nossos irmãos pentecostais usam a referência de que a pessoa foi selada quando ela começa a falar em línguas estranhas, não é? Levando muitas das vezes, inclusive, pessoas mal orientadas a acreditarem que falar línguas estranhas é mais importante do que a própria salvação, ou que eventualmente a salvação só está garantida à medida em que alguém fale as tais línguas estranhas. Então, isso é um outro perigo, tá? Respeitamos a doutrina pentecostal em grande parte, afinal, trilhamos um caminho meio que mediano entre conceitos continuistas e cessacionistas, ou seja, cremos não na manifestação dos dons como isso ocorria nos tempos apostólicos, mas cremos que a igreja, não é adornada assim, e que há na palavra de Deus, não é, esta sua eficácia de levar sobre ela, não é, os sinais que a seguem, não é? Então, nós consideramos isso. Porém, grande parte dos pentecostais acabam atribuindo conceitos de penhor e de selo, tá, a ideia do batismo com o Espírito Santo. Outros chegam a alegar de que só o tal falador de línguas que é batizado, e que só este que fala a língua que tem o Espírito Santo, dizendo de que tradicionais, não é? Irmãos tradicionais não têm o Espírito Santo. Bem, isso não é a pregação da igreja pentecostal
digamos assim, clássica. Mas, infelizmente, por falta de doutrina, muitos pregadorzinhos mal preparados, até professores de escola dominical mal preparados, e até, infelizmente, muitos irmãos nossos acabam, por vezes, acreditando que isso é uma verdade bíblica ou que é uma verdade da fé. Bíblica não sei, né? Porque às vezes falar de algo bíblico para esses irmãos é complicado, mas que é algo realmente real dentro da fé evangélica. Então, isso é muito sério. E lá no tópico 3, né, item 2, ele vai deixar bem claro isso, tá bom? Esclarecendo bem isso, que deve ser um ponto por bastante excelência explicado para os nossos amados irmãos pentecostais. Bem, queridos, então vamos lá. A lição tem como tema, então, como já ouvimos, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, tá? E nós vamos observar uma fala de abertura, de interação com o professor, muito boa por parte do nosso escritor. Ele diz que Deus planejou de antemão conceber bênçãos espirituais aos seus eleitos. Observem só, tá? Vou repetir. Deus planejou antecipadamente, tá? Conceder bênçãos espirituais aos seus eleitos. Ok? Quer dizer, então você observa que ele acredita até que Deus planejou tudo antecipadamente para eleitos. Porém, para ele, como vamos ver na lição, esses eleitos não são estabelecidos por ele mesmo, Deus, antecipadamente. Então, Deus planejou, tá, as bênçãos espirituais, que nós vamos ver quais são. Porém, ele não reservou-as, não é, para eleitos previamente definidos. Então é mais ou menos o seguinte, tá? Eu compro um presente, tá? Preparo um presente, embrulho um presente, ajeito um presente, deixo aqui na minha casa, tá? E quero dar para alguém que uma hora, não é? No meio do caminho, alguém que merecer, eu dou aquele presente para a pessoa. Você já pensou? Bem, a gente até pode dar um presente de última hora de alguma coisa que a gente tem em casa, tá? E de repente a gente dá para alguém. Mas a gente comprar alguma coisa previamente, tá? Planejar isso, arrumar isso, esperando dar para alguém que ainda não temos definição, isso, não é? Que nós não sabemos ainda, que nós não escolhemos ainda quem é essa pessoa que queremos dar esse presente, tá? É complicado. É óbvio que, não é? O arminiano vai dizer, não é? Não, eu não elegi a pessoa para dar o presente, mas eu sei de antemão, né, a presciência, quem é essa pessoa, não é? Porque como eu sei todas as coisas, eu sei antecipadamente, pela presciência, quem é a pessoa que, digamos, vai merecer, não é? Este presente. Bem, queridos, então é muito complicado esse tipo de coisa, não é? Porque aí vem a pergunta retórica de toda essa situação. Se eu sei antecipadamente, não é, quem é esta pessoa, não é? Isso reduz a minha capacidade de soberania e coloca então uma alternativa de expressão onde eu acabo sabendo, mas não fui eu que estabeleci isso. E aí então fica de alguma forma uma espécie de redução de atuação de Deus para poder valorizar a decisão humana, não é?
Isso é muito complicado para nós entendermos isso. Até porque nós vamos conhecendo um Deus da Bíblia como um Deus que fez todas as coisas, planejou todas as coisas, não é? E por conseguinte também preparou todas as coisas no futuro eterno, em termos de salvação, para aqueles que também Ele, não é, reservou para si, guardou para si. Então, esse é o contraponto que nós devemos ponderar na nossa lição. Tá bem, queridos? Bem, vamos lá então. A introdução de aula, ela é muito séria, porque ela de alguma forma ela nos conduz a pensamentos um pouco, não é, universalistas, o que, como eu já disse, o escritor tenta dizer que não é, que seu pensamento não é. Mas o tópico 1, de maneira geral, junto com a introdução, eles vai estabelecer que as bênçãos espirituais que os crentes recebem da parte de Deus possibilitam a ele uma nova vida em Cristo. E, portanto, devemos ser agradecidos a Deus por isso. Tá? Então vamos lá. A grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais a seus escolhidos desde a eternidade, então aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com essa humanidade caída. Bem, de certa forma, nós precisamos entender, queridos, que o plano de Deus, ele não é algo elaborado após certas etapas de Deus perceber a queda do homem, mesmo que isso seja ainda antecipadamente. Quando Deus planejou a salvação, Ele planejou tudo junto, tá? Planejou tudo junto. E nós precisamos compreender isso, que o planejamento de Deus é algo de realização plena, antecipadamente, e que tudo isso é feito de forma conjunta, tá? Bem, essa carta de Paulo aos Efésios, como diz o escritor na introdução, tem por objetivo, então, revelar, não é, o mistério que estava oculto desde todos os tempos. Ok? Então, essa é a ideia de que o plano de salvação ele estava oculto antes de todos os tempos, ou seja, na eternidade, antes de Gênesis 1:1, antes da queda de Adão e Eva, tá? Deus já tinha, na sua soberania, um plano preparado de salvação. E por quê? Porque já estava composto em tudo isso também o plano de criação e também da queda deste homem. Tá? Bem, queridos, nós precisamos entender isso, tá? Aí vamos para o tópico 1, que ele vai falar então da nossa nova posição em Cristo. E aí, nós vamos cair naquele problema que eu citei para vocês, que tem a ver então com ideias relacionadas às questões de início, meio e fim, tá? Então, a ideia é exatamente esta, tá? E nós devemos então aqui entender alguma coisa relacionada à ideia do conceito, ideias e conceitos ligados à questão da salvação. Então, o tópico 1 diz assim: no passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Então, ele vai falar então desta coisa, da doxologia, que é
nós estarmos sempre agradecidos a Deus por tão grande salvação. E nós tributarmos sempre uma adoração ao Eterno em suas muitas bênçãos concedidas ao homem. A ênfase é sempre para louvor e glória da sua graça, não é? Como vamos ver o escritor citando várias vezes. O escritor também ele vai trabalhar a ideia deste crente que são bênçãos espirituais e não materiais, mas provenientes dos lugares celestiais. Não é só dos lugares, mas nos lugares celestiais. Tá? E ele, então, vai trabalhar algumas coisas bem interessantes. Que é uma pena que depois isso não ganha a força teológica que nós gostaríamos que ganhasse. Ele diz que Deus nos elegeu para sermos santos, tópico 1, item 2, você pode acompanhar aí. Deus nos elegeu para sermos santos, tá? Predestinou-nos para sermos filhos. Observe que ele vai sempre utilizando a construção no plural, exatamente porque a ideia é sempre coletiva. Tá? Então predestinou a igreja, tá? Elegeu a igreja, nos fez agradáveis para si, de novo, no plural. Ele remiu-nos por meio do seu sangue, pelo sangue de Cristo, acolheu-nos por sua vontade redentora, revelou-nos a palavra da verdade, selou-nos com o Espírito Santo da promessa, e ainda garantiu a validade da promessa. Então, de novo, ele destaca que todas essas bênçãos provêm de Deus, que planejou a redenção, do Filho que realizou e do Espírito Santo que a garante. Então, ele trabalha aqui uma espécie de construção teológica, aonde toda a Trindade participa do plano de salvação, por consequência dos conceitos de igreja eleita e igreja predestinada, tá? Bem, toda essa ênfase dele sempre no plural para dar a conotação de uma eleição e uma predestinação coletiva, tá? Principalmente eleição. Parece que predestinação, eles às vezes, o próprio tema da lição, né, deveria ser a igreja eleita e predestinada, tá? Armínio trabalha isso sem receio, apesar de dar ênfase coletiva. Ele omite, não é, na capa da revista, a expressão predestinação, não é? É quase que uma palavra meio que demonizada no meio pentecostal. Bem, aí ele começa a trabalhar algumas coisas terríveis, né, da teologia arminiana remonstrante, que é a questão da condição. Tanto que você vai ver aí que esse tópico 1, ele vai concluir exatamente com isso, tá? A expressão em Cristo significa que nós somos abençoados com toda a bênção espiritual a partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário. Então relaciona-se com a nossa experiência de conversão a Ele. E essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo, isto é, o oposto da antiga vida em Adão, escravizada pelo pecado. Aí ele então diz que, deste modo, não andamos mais em trevas, mas somos filhos da luz. Nossa posição é caracterizada pela salvação em Cristo, e por isso desfrutamos de todos os benefícios advindos da redenção. É lógico que a condição para a salvação em todos nós é estar em Cristo. Mas o autor ele vai preparando esta ideia exatamente por quê? Porque ele vai dizer ao longo das suas explicações, ao longo da própria revista, tá, que esta condição que é Cristo também depende de nós aceitarmos.
tá? Que para nós estarmos em Cristo depende então da nossa decisão por Ele. E isso sendo obra particular nossa, né? Obra humana, como nós vamos ver ainda aqui na lição. Tá? Bem, queridos, então é óbvio que a bênção espiritual, ela nos mostra de nós estarmos assentados agora nas regiões celestiais, fazendo parte, não é, de algo que está relacionado a um projeto específico de Deus, que é salvação, tá, do ser humano, e que nós agora, para fazermos parte disso, é lógico que a nossa fé tem que estar em Cristo, porque foi Cristo, não é, que garantiu esta condição aos homens, não é? A obra redentora é de Cristo. Nós só temos um mediador, tá? Só Jesus também é a oferta aceita por Deus como sacrifício do nosso pecado. Então é óbvio que todos precisam, todos aqueles que são de Deus precisam efetivamente de Cristo e crer na sua obra para ter a sua redenção garantida, tá? Bem, queridos, nesse sentido, tá? Precisamos reconhecer de que a igreja ou a salvação nos coloca numa posição diferenciada no mundo espiritual. Nós não podemos acreditar que fazemos parte apenas de uma igreja considerada uma organização. Não é apenas a minha participação na instituição, mas eu preciso entender e compreender a vida espiritual que eu tenho, não é? Agora que estou em Cristo, que a minha relação de comunhão com Deus foi restabelecida exatamente por esta condição agora. Que condição é esta? A condição de que eu estou em Cristo. Tá? Bem, queridos, o segundo ponto fala então de uma vida cristocêntrica. Então, está falando então de que aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão assentados nas regiões celestiais, que têm uma posição agora espiritual ligada a um corpo, inclusive, não é? Nós precisamos agora entender que toda a nossa vida precisa estar centralizada na pessoa de Cristo. Tudo, a nossa fé, a nossa doutrina, a nossa prática de vida, ou seja, a nossa vida cristã, toda ela precisa estar centralizada em Cristo. Tá? Até porque Cristo, Deus projetou o seu nome, não é? Como a primazia, tá? Em todas as coisas, não só na remissão dos pecadores eleitos, mas também a restauração de todas as coisas criadas. Bem, a frase que se diz lá no tópico 2, item 1, que ele cita o capítulo 1, verso 9 de Efésios, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Então, essa revelação do mistério sinaliza então a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus, tá? Em Colossenses 1, 26. Então essa verdade diz respeito aos decretos eternos de Deus, que Deus então planejou por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores. Tá? Então, ele cita João 3,16, porque, por vezes, a doutrina arminiana remonstrante, ela quer enfatizar essa ideia de que a salvação está aí disponível para todos, porque seria um Deus injusto se não disponibilizasse ela para todos. Essa é a ideia. Então, essa vontade divina é revelada segundo o beneplácito da sua vontade, de acordo com o que lhe agrada fazer por amor e misericórdia. Então, meus amados, tá?
essa ênfase toda que o escritor dá nesse trecho da lição, ela é toda ela reformada calvinista, tá? Ou seja, Deus que planejou segundo a sua própria vontade, tá? Para louvor, inclusive, da sua glória, como vimos, louvor da sua graça, né? Como vimos no tópico anterior, segundo o beneplácito de sua própria vontade, de acordo com os critérios de seu amor e misericórdia, tá? Então, observe, em nenhum momento aqui se cita um contexto, tá, de uma participação humana, como nós já falamos na aula anterior. Tá? O item 2 do tópico 12, ele vai dizer que Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isso inclui o que foi criado por Cristo, para Cristo, e o que subsiste em Cristo. Perfeito. Dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Implica dizer que todo o universo, céus e terra, estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Sim, é claro. O próprio Jesus ressurreto diz: todo o poder foi-me entregue nos céus e na terra. Nesse sentido, a ruptura pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Perfeito. Tá? E é óbvio, aí ele cita a questão do universalismo. Tá? A dispensação ou administração desse plano será na plenitude dos tempos. E aqui a palavra grega para tempos não é cronos, mas kairos. É óbvio, ele está falando então do tempo de Deus, o tempo que Deus determinou todas as coisas. Por quê, irmãos? De novo eu diria aos irmãos, o tempo cronos, tá? Trabalharia então a ideia de um Deus que intervém na história, mas um tempo kairos, um Deus que define a história. Por isso que essa ideia, não é, de presciência, ela não passa nessa equação. Tá? Então, por fim, ele vai citar de que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa, tanto judeus como gentios. Cristo também passa a ser o centro daquilo que estava dividido antes, não é? Gregos, ou melhor, judeus e gregos, ou judeus e gentios. E que agora Cristo, então, ele faz parte do centro de um único povo, formado por essas duas origens. Tá? E aí ele destaca uma palavra interessante, não é? Que às vezes confunde, até em razão de tanta ênfase a livre-arbítrio que nós vamos enxergar dentro da lição. Ele vai dizer, então, que tudo o que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. Então, aquela lista que a gente sempre dá, não é? Começa em Deus, corre em Deus e deságua em Deus, quando o assunto é salvação. Então, em síntese, os decretos eternos planejados por Deus e executados por Cristo incluem a salvação dos pecadores e a restauração do mundo de todas as coisas. Ok, então, agora, uma coisa que eu quero enfatizar agora, que você vai falar, pastor, mas tem coisa que o senhor está citando, de livre-arbítrio, de decisão pessoal do homem, que o escritor não disse até agora, não é? Não houve esse destaque até agora. Eu vou falar para você agora. Então você vai pegar o subsídio teológico. Eu vou fazer questão de ler junto com você. Página 14, subsídio teológico da página 14. Você vai ler lá. Devemos reconhecer, já de início, ser o conhecimento a respeito de Jesus Cristo igual e ao mesmo tempo diferente ao de outros assuntos. Como líder espiritual do cristianismo, Jesus é objeto do conhecimento e também da fé. Ele produz ainda dentro de nós e mediante o Espírito Santo conhecimentos espirituais. Excelente. Os cristãos acreditam universalmente que Jesus continua vivo hoje.
séculos depois de sua vida e morte na terra, e que ele está na presença de Deus Pai no céu. Mas esta convicção certamente provém da fé salvífica, mediante a qual a pessoa encontra Jesus Cristo e é regenerada por meio do arrependimento e da fé, tornando assim nova criatura. Então, observe só. Então, para o escritor, é essa ênfase arminiana, em alguns momentos remonstrantes, tá? Ou seja, a regeneração, o novo nascimento, só ocorre por meio. O que é a palavra meio? Tá? Meio aqui, meu irmão, é meritório. Tá? Meio aqui é através de, por meio de. Tá? Então, ele cita arrependimento e fé. E aí sim eu me tornarei uma nova criatura. Então, queridos, para a lição, não é? E é isso que quero que você entenda a diferença em relação à nossa compreensão teológica, tá? É que eu só nasço de novo depois que eu me arrependo, tá? E que eu creio. Esse é o pensamento da lição. Isso significa dizer que, tá? Esta obra de alguém que ainda não nasceu de novo e que para nascer de novo precisa primeiro de arrependimento e fé, tá? De que isso é meio para a salvação. Então, isso acaba colocando, tá? De que esta salvação tem a minha participação. E aí a ideia de sinergismo que nós já colocamos para os irmãos. Mas nós não cremos assim. Nós cremos primeiro que nós nascemos de novo. E aí nós vamos gerar nesse nascido de novo, então. E aí quem que é nascido de novo? Ora, aqueles que o Espírito Santo realmente ressuscita, irmãos. Tá? Porque a salvação é uma ressurreição espiritual. Afinal, nós estamos mortos em delitos e pecados antes de Cristo. Tá? Então, para alguém ressuscitar, tá? Precisa o quê? De uma ação de quem está morto, aí se arrepende, tem fé morto, e aí volta, tem vida? Não. Eu preciso primeiro renascer. Eu primeiro preciso ressuscitar espiritualmente, para então eu poder gerar arrependimento e fé. Então, essa é a grande diferença uma das grandes diferenças da nossa linha doutrinária. Tá? Para nós, pensamentos, que você pode dizer, pensamento calvinista, não é pensamento de Lutero, é pensamento de Spurgeon, tá? Então, a ideia o pensamento de Jesus com Nicodemos, é preciso nascer de novo, Nicodemos, tá? Para você entender as coisas de Deus, você primeiro precisa nascer de novo. E como que eu faço? Como que eu posso? Você não pode fazer. Eu posso entrar dentro do ventre da minha mãe? Você não pode. O que eu posso fazer para nascer? Você não pode fazer nada. Essa obra é do Espírito Santo. Porque alguém que está morto, para nascer de novo, só Deus pode fazer isso. E é isso que eu preciso entender. Entender que arrependimento é resultado, é fruto de quem nasceu. Que a fé também é resultado de quem já foi nascido de novo, ou salvo pela graça. Tá? E que a fé, então, tá? Ela é posterior. Porque quem está morto não pode crer. Não pode. Tá? Aí é conceito de depravação parcial. E nós cremos que o homem se perdeu totalmente. Ou você acha que você se perdeu só um pouquinho de Deus? Quantos de nós ainda estamos já em Cristo e mesmo assim ainda nos sentimos um pouquinho perdidos nas nossas práticas? E antes dele? Então, essas coisas que nós precisamos considerar. Tá? Por fim,
a lição trabalha então a ideia do selo do Espírito Santo. E para nossa alegria, não é? Ele faz as colocações que nós fizemos na abertura da lição, que são enfáticas e que vale a pena a gente até ler, porque eventualmente até dentro da nossa igreja pode ter alguém ainda que vejam as coisas de forma diferente. Então, olha só, aquele que ouve a palavra de Deus, tópico 3, item 1. Aquele que ouve a palavra de Deus, o evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Olha só. Então, no momento do novo nascimento, nasceu de novo, nasce com o selo do Espírito Santo. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade. Então, essa propriedade, o que é? É o que nós entendemos que é a eleição individual. Ao conceber o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus. E o maligno não lhe toca. Assim, o Espírito Santo tem o papel fundamental de, olha lá, regenerar. Por que ele põe regeneração aqui em primeiro, hein? Se ele diz que para nascer de novo precisa primeiro arrepender, por que ele não coloca aqui? O papel do Espírito Santo é produzir arrependimento. Tá? Então ele coloca aqui, na ordem. Tem o papel fundamental de regenerar. Eu digo isso, irmãos, porque eu vejo tanto preocupação do escritor, não é? Para não cair em universalismo, para de alguma forma separar bem o que é eleição individual e corporativa. Então, a coerência nós temos que ter em tudo. Então, ele diz, o Espírito Santo tem o papel fundamental de regenerar. O papel fundamental não, papel exclusivo, único. Só ele faz isso. Regenerar, purificar, santificar o pecador. É ele quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Mas como que convence alguém que está morto? Precisa primeiro regenerar, aí convence. Primeiro nasce, depois se convence. Tá? É o que Armínio fala, irmãos, de graça preveniente. Deus manifesta uma graça preveniente ao pecador, tá? Que antecede a todas as coisas. É uma espécie de reabilitação do homem. O que faz a salvação algo exclusiva de Deus. Porque se o homem não for reabilitado, não tem salvação. Esse é o papel da graça preveniente, tá? E que, infelizmente, muita gente vai defendendo sinergismo, ou seja, o homem coopera. Então, é ele que convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. E que também produz o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito. Tá? Então, queridos, para nossa linha só existe uma coisa. Nasceu de novo e só quem nasce de novo é que pode usufruir das bênçãos espirituais. Primeiro é se colocado nas regiões. Primeiro é se assentado nas regiões celestiais. O que significa isso? Primeiro uma nova natureza. Para isso sento lá. E lá então eu usufruo das bênçãos espirituais. Lá eu sou convencido. Porque eu não sou convencido de pecado, irmãos, só no dia da minha conversão. Eu sou convencido de pecado todos os dias, querido. Tá? E aí, por fim, ele trabalha essa ideia legal de desmistificar esta coisa de, infelizmente, digamos assim, a periferia assembleana, pentecostal, ainda crê desta forma. Aí ele desmistifica aqui. O Senhor da nossa herança. O termo grego arrabon pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia, ou ainda pagamento da primeira parcela. A palavra tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo.
Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Isso não quer dizer agora que o crente que o crente está salvo para sempre, independente de sua conduta, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo que permanecem fiéis. Bem, ele faz uma ressalva aqui, exatamente para não cair na ideia de dizer para você que uma vez salvo, salvo para sempre, que é o que eles condenam a nossa teologia. Bem, a nossa teologia vai muito mais do que isso, de que uma vez salvo, salvo para sempre. Nós cremos na perseverança dos santos e cremos que o crente de verdade, como ele mesmo já citou lá 1 João 5,18, o que nasce de novo não vive na prática do pecado, mas conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Ele já citou isso lá no item 1 do mesmo tópico, 1 João 5,18. Deveria ser coerente com isso também. Então, qual é a nossa percepção teológica? Quem nasceu de novo, tá? O Espírito Santo agora está sobre esta vida, não larga esta vida. Tá? Quando esta vida não se firma, ele vai lá e reafirma ela, levanta ela, corrige ela, ela aceita a correção porque ela tem o Espírito Santo, ela se levanta de algum tropeço porque ela tem o Espírito Santo, ela procura melhorar, ela procura se corrigir porque ela tem o Espírito Santo. Nós também não respaldamos crente que anda com a vida de qualquer jeito e dizemos, não, está salvo para sempre. Nós não respaldamos uma vida que anda de qualquer jeito. A teologia reformada, ela diz que quem é salvo em Cristo, tá? Vive o que é limpo, limpe-se ainda. O que é puro, se purifique ainda. Esta é a ênfase. O problema é que tem muita gente salvo e convencido por si mesmo dentro das igrejas. E aí vive nessa. Uma hora é, uma hora não é. Uma hora tem a salvação, uma outra hora perdeu a salvação. Por quê? Porque a salvação está muito mais determinada nas ações humanas do que na ação de Deus. Então, como diz a síntese desse tópico, o Espírito Santo faz morada na vida daqueles que recebem a salvação, os identifica como pertencentes a Cristo e lhe garante a vida eterna. Então, quando a gente persevera, quando a gente se corrige de algo que estava errado, tudo isso é o quê? Obra do Espírito Santo em nós. Um crente que eventualmente está afastado da igreja, mas se realmente nasceu de novo, ele não está afastado da igreja e está vivendo uma vida cada vez pior. Ele está sem força de voltar, pode estar até com algum impedimento, às vezes até legal, cível, por alguma questão. Ele às vezes tem circunstâncias até familiares que podem impedi-lo. Mas o desejo de voltar e o desejo, inclusive, de não parecer pior do que o mundo, o acompanha, mesmo lá fora. Agora, o que esteve na igreja, sai da igreja e consegue se tornar pior do que já foi um dia, esse nunca experimentou as coisas de Deus. Se tivesse experimentado, meu irmão, você teria vergonha até do que você faz ou do que você vive. Então, queridos, por tudo isso, a conclusão da lição diz que essa porção da Epístola de Efésios fala do plano divino revelado, que resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis, ou seja, Cristo é aquele que vai restaurar todas as coisas. Nós podemos citar mundo mineral, mundo animal, mundo vegetal e principalmente o ser humano só pode
e será restaurado somente através de Cristo. Na plenitude de tempos, todo o desígnio divino, ou seja, tudo que foi estabelecido por Deus, será plenamente executado. Tá, queridos? Então, o plano de Deus jamais será frustrado. Tá bem, queridos? E, como diz um pregador remonstrantes, não é? A salvação que ele deu a você, meu irmão, e a mim, tá? Nem o diabo pode levar. Só você que pode impedir, se você não quiser o que Deus está te oferecendo. Ah, meu irmão, o amor de Deus nos constrange, tá? E Cristo, tá? Não vai perder nenhum, tá bem, queridos, que o Pai deu a ele, tá? Todos aqueles que me deste, nenhum vai se perder, a não ser o filho da perdição, porque existem estes. Não era só Judas, não, tá? Como alguém pode pensar, tá? Mas, queridos, o que nós precisamos entender é que Deus tem compromisso com aqueles que Ele escolheu, com aqueles que são seu, que são objeto de sua escolha. E o Senhor os acompanha, o Senhor os corrige, o Senhor coloca até na cama, o Senhor trabalha, inclusive, na vida desses, tá? De maneira a constrangê-los, de maneira a eles se voltarem ao seu Senhor. E o nosso Deus é poderoso o suficiente, tá, queridos? Como fez na tipologia do próprio Jacó, mostrar em nós as suas marcas, para que nós realmente nos convertemos ao Senhor e permanecemos, não é, perseverantes nos seus santos caminhos. Que Ele te abençoe, que Ele te dê força, que Ele te guarde, para louvor e glória do seu santo nome. Leia a lição, pondere, tá bem, queridos? E nós voltando, o nosso desejo também é fazer um grande seminário de tirar dúvidas, porque a aula à distância talvez a gente não está muito acostumado, e aí nós faremos um grande seminário, não só desse assunto, como o de escatologia também, para que nós possamos, de alguma forma, tirar dúvida dos irmãos a respeito desse assunto. Então, nossa posição, é claro, eu quero que você entenda, tá? Eleição e predestinação são palavras bíblicas, assim como presciência. Mas eu não posso tirar predestinação e eleição para encaixar presciência, não é? Porque presciência, ela está embutido no contexto de todo o conceito de salvação demais, tá? No meio de todos os demais conceitos, tá? Presciência não é uma resposta para justificar uma coisa para eu tirar predestinação e eleição. Presciência é mais um item para dizer que todo aquele que fez e planejou todas as coisas, ele sabe antecipadamente de tudo que ele preparou. E ele só sabe porque foi ele que fez. Tá bom? Então, essas coisas são importantes. Segundo lugar, que nós cremos numa eleição individual. Porque nós cremos que somos igreja individualmente. Somos templo de Deus, morada de Deus individualmente. É lógico que coletivamente existe um papel de uma igreja coletiva como corpo do Senhor, tá? Que independe de uma eleição corporal. É lógico, se todos nós temos uma eleição individual, é lógico que até por características todos nós vamos nos unir, porque se eu sou eleito de Deus, você é eleito de Deus, os eleitos se reúnem para um ajudar o outro, tá bom? Isso faz parte de qualquer sistema orgânico e até organizacional, tá, queridos? Então, é esta aquela coisa, que nem falar de uma profissão. Eu sou bombeiro, você é bombeiro, outro irmão é bombeiro. Quando nós nos unimos os três, como cada um bombeiro, o que nós somos? Somos bombeiros coletivamente, mas também somos individualmente. E coletivamente, o que vamos fazer? Vamos dividir trabalho, vamos dividir ações. Tá?
A irmã é cozinheira, a outra irmã é cozinheira, a outra irmã é cozinheira. Todas elas são cozinheiras individualmente. Quando todas se juntam numa cozinha para fazer uma comida, vai para um grupo maior de pessoas, o que acontece? Dividimos trabalho, dividimos funções. Isso é questão de corpo. Mas para ser corpo, antes precisa ser membro individual. Ou precisamos ser as duas coisas. Então, neste contexto, queridos, que nós precisamos seguir. Outra coisa que nós precisamos seguir de pensamento é que, primeiro, há uma ação de Deus sobre as nossas vidas, nos ressuscitando da nossa natureza pecaminosa. Isso é ação divina. Só Ele pode fazer isso. Nós, ressuscitados, então, agora vamos dar fruto para o reino de Deus. O arrependimento, ser convencido, ser santificado, aceitar a correção, tudo isso é resultado por termos nascido de novo. Senão, nós rejeitamos. Senão, nós não queremos. Tá, querido? Senão, nós vamos dizer para Deus, tu não é meu pai. Como um filho bastardo faz. Então, queridos, procure organizar a sua forma de pensar. Nós temos 13 lições, não é? Em conjunto para nós estudarmos. Que Deus dê graça ao meu irmão e à minha irmã, para que você, meu irmão, depois dessas aulas, saia com convicção. Tá, meu irmão? Se você é ou não é de Deus. Se você está fazendo um esforço para ser de Deus, ou você está vendo Deus, entendeu? Que já te comprou, de alguma forma, te esforçando, te cobrando, para você melhorar, para dar frutos melhores para o seu reino. Tá? Então, é essa a realidade. Tá bem, queridos? Enfim, não é? Queremos ser de Deus, ou somos de Deus, e por isso precisamos apresentar os frutos que Ele tem semeado nas nossas vidas. Deus te fortaleça, Deus te dê graça, em nome de Jesus. Amém. Pela Escritura Deus se revelou. Só a Escritura mostra quem eu sou. Minha regra para crer, minha norma para viver. Pela Escritura Deus vem me suster. Só por Cristo posso me achegar a Deus. Só em Cristo Deus a salvação me deu. Ele me justificou, minha dívida pagou. Só Jesus na cruz da morte me livrou. Só a graça de Jesus me redimiu. Só a graça do Deus vivo me atraiu. Mesmo sendo pecador, recebi o seu favor. Deus por sua imensa graça me salvou. Só a fé que Deus me deu me transformou. Só a fé que vem de Deus me habilitou para crer na salvação, esperar com convicção que as promessas que Ele fez se cumprirão.
lustro na glória eu darei. Só a Deus todo louvor eu renderei, porque sempre me amou, nunca me desamparou, que em tudo eu viva para o seu louvor. Porque sempre me amou, nunca me desamparou, que em tudo eu viva para o seu louvor. Escondi tua palavra no meu coração. Acesse nosso portal na internet. Notícias, devocionais, estudos bíblicos, vídeos, ministério, declaração de fé, pedidos. Fale conosco. Acesse ministériodareconciliação.net. Tua